Olá, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Hoje eu vou conversar com vocês nesse vídeo sobre a lua nova no signo de Touro, que acontece agora no dia 15 de maio de 2018, às 8 horas e 47 minutos. Essa lua nova tem uma coisa bastante curiosa, porque ela vai acontecer em conjunção com uma estrela, a estrela Caput-Algol. Nós astrólogos normalmente não utilizamos muito as estrelas nas nossas interpretações e análises, porque as estrelas elas são chamadas assim de estrelas fixas, porque o movimento delas no céu é praticamente imperceptível no tempo de vida humano. Ela muda 1 grau de signo a cada 72 anos praticamente, de modo que ela não cria dinâmicas novas num período de vida humano. Porém, os planetas, a Lua, o Sol, eles fazem seus movimentos e, vez por outra, se encontram com essas estrelas e, às vezes, nós não damos muita atenção para esses movimentos de encontro com as estrelas fixas. E seria interessante começar a olhar um pouco mais, porque, afinal de contas, as estrelas estão lá, estão gritando informação luminosa para a gente, e isso tem um significado, às vezes, bastante profundo, que às vezes passa batido nas nossas análises. O que significa essa estrela Caput-Algol? Bom, são infinitas estrelas que você observa no céu noturno, elas formam aí as 88 constelações catalogadas, porém nem todas elas são utilizadas, porque não são com todas essas estrelas que os planetas fazem contato, porque isso tem a ver com o caminho que os planetas fazem ao longo do ano solar, né? E aí, evidentemente, tem uma lista de estrelas e de significados dessas estrelas. E essa estrela Caput-Algol faz parte dessa lista, e não só faz parte dessa lista, como é considerada a mais maléfica de todas as estrelas. Pelo menos é o que diz a crença que vem lá da Idade Média, dos astrólogos daquela época, que sempre associaram a estrela Caput-Algol com desgraças, com acontecimentos catastróficos e quedas de reis, enfim. Quem é essa estrela? Bom, Caput-Algol significa a cabeça do demônio ou a cabeça da Medusa. É uma estrela que faz parte da constelação de Perseu. Se você olhar ali na constelação de Perseu, tem uma estrela chamada Caput-Algol, ali naquela região ali que é representada pela cabeça da Medusa. Para a gente entender o significado da estrela Caput-Algol e o que uma alunação, de touro caindo ali pode nos trazer, nós vamos ter que buscar qual é o arquétipo, da Medusa em si. Todo mundo conhece essa história mitológica da Medusa, aquela mulher horrorosa, com cabelo cheio de cobra, e que se você olhar diretamente para ela, você se transforma numa estátua de pedra. Qual é o arquétipo aí? Qual é o significado disso? Tem a ver com os nossos medos, principalmente aqueles medos mais inconscientes, que se a gente se deparar, se identificar com eles, a gente se paralisa, se petrifica. O medo é o oposto do amor. Enquanto o amor faz com que as coisas fluam incondicionalmente, o medo trava, o medo cria bloqueios, o medo paralisa a vida. Então, esse arquétipo da Medusa nos transformando em pedra vem falar justamente daqueles medos realmente que são capazes de paralisar o nosso fluxo de vida, fazendo muitas vezes que a gente desenvolva doenças e até entre em processo aí de bater com as 10, né? Essa energia da Medusa, esse arquétipo da Medusa tem a ver tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Então, quando o Sol e a Lua se alinham aí, fazendo uma alunação com Caput-Algol, eles vão trazer esse arquétipo para o contexto do período. Então, nesse período do mês de maio e virada do mês de junho, pode ser que a gente venha se deparar com alguns medos. Por quê? Porque aqui na terceira dimensão, as coisas funcionam por projeção.
Eu só consigo ter consciência de algumas coisas quando eu me relaciono com elas mesmas projetadas em outras pessoas. Por isso que os relacionamentos aqui na terceira dimensão são sempre quase de forma conflitiva, porque nós estamos sempre nos relacionando com coisas que nós carregamos dentro de nós mesmos e nós não conseguimos enxergar ou sequer admitir. Então nós atraímos pessoas e situações que vão servir de tela na qual nós vamos projetar aquilo que nós não conseguimos ver e não trazemos à luz. Porque todo o processo aqui na terceira dimensão é pegar esses conteúdos que estão lá nas nossas profundezas e trazer para a luz, curar, fazer com que eles sejam libertos e que a parcela de consciência que estava presa ali venha a se somar ao seu nível de consciência. Cada medo que a gente traz para a luz e consegue curar é uma porcentagem a mais de consciência que nós temos. Então nós precisamos de vez em quando atrair algumas medusas, atrair algumas coisas que venham nos mostrar aquele medo realmente de nos deixar petrificado. Porém, o que a gente não pode fazer? Nos identificar com o medo. Identificar-se com o medo é olhar diretamente para o olho da medusa e virar pedra. E o que a gente tem que fazer? Fugir da identificação. A gente tem que aceitar, compreender, trazer para a luz, mas não nos identificarmos com esses medos. Porque quando nós nos identificamos, nós assumimos uma postura de defesa ou então uma postura de ataque e nós entramos no jogo de polarização. Eu estou certo, o outro está errado. Eu sou divino, o outro é demoníaco. Quando a gente começa a separar as coisas e cria o conflito e cria a encrenca, nós não estamos integrando o medo. E nesse atual momento que nós estamos vivendo, tanto no Brasil quanto no mundo, de intensa polarização e de conflito entre as pessoas, as medusas vão estar aí caminhando pelas ruas, no ambiente de trabalho, enfim, dentro de casa, e nós vamos ter que conviver com isso sem nos identificarmos e para não virarmos pedra, para não paralisarmos a nossa vida, não ficarmos doentes e não criarmos dinâmicas aí que venham a prejudicar não só a nós, como aqueles que estão ao nosso redor. Em termos de medos coletivos, e aí que é interessante observar os acontecimentos que podem vir aí com a lua nova. Por quê? Aqueles medos mais comuns dos seres humanos, eles podem atrair situações justamente para que a gente de novo starte esse processo e comece a tentar limpar esses medos, em vez de nos identificarmos e aprofundarmos esses medos. Vou dar um exemplo. Uma boa parte da população tem medo de viajar de avião, né? Alguns superam esse medo e vão viajar sem medo. Tem pessoa que nem pisa num avião, tal pavor que tem disso. É um medo coletivo, tá aí no nosso inconsciente comum. Não se surpreenda que nesse período aqui após a lua nova de Touro, não venha acontecer um acidente aéreo de grandes proporções, aí, com morte de muitas pessoas, porque isso daí vai ser a materialização de um medo coletivo inconsciente, ou seja, a projeção no mundo externo de um medo coletivo. Então a gente começa a fazer análise dos medos coletivos que a humanidade tem, né? E pode ser que algumas dessas coisas venham a acontecer. E não é porque a estrela Algol ela é maléfica, ela atrai catástrofes, não. Ela é uma oportunidade que se abre para que esse medo venha à tona, seja projetado em uma pessoa, em uma situação, em um acontecimento catastrófico, para que os medos sejam processados, entendidos, que sejam integrados, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Então esse é o jogo todo desse processo da estrela Caput Algol. Veja que interessante que essa mesma medusa, né, que é capaz de petrificar, né, por conta desse medo todo, ela é usada para eliminar um medo coletivo, que é o Kraken, lá na mitologia, né? Aquele ser extremamente, um titã que escapa das profundezas do oceano para atacar os seres humanos. E para aplacar a ira dele, precisa se dar Andrômeda em sacrifício. E aí Perseu vai e usa a cabeça da medusa para matar esse medo coletivo. O Kraken representa esse medo, um titã, algo que escapa ali das profundezas e cria algum evento. Então, todas essas coisas do nosso mundo moderno, a violência urbana,
o terrorismo, a corrupção, esses males que estão aí são os krakens que escapam aí das profundezas e que causam essas coisas todas, gerando nas pessoas um estado de pânico, de insatisfação, de ódio, de ataque e de muito rancor. Só que essas energias elas só alimentam ainda mais esses titãs. A gente precisa mudar isso, a gente precisa buscar uma outra forma que é a integração disso. Isso é um processo que muito poucas pessoas conseguem fazer, porque não é ensinado em lugar nenhum e existe o interesse de que não seja ensinado, porque quanto mais inconsciente nós estamos, melhor é para uma parcela de 1% da população que é a que comanda esses craques, que usa esses craques como marionetes para nos controlar e nos dominar. Um exemplo de como é que a gente integra essa sombra, tá? Vamos pegar o caso do Jorge Lucas. Jorge Lucas tem o Sol dele, no mapa astrológico do Jorge Lucas, tem o Sol em conjunção com a estrela Caput-Algol. Ou seja, alguém que fala, nossa, então ele deveria ter tido alguma catástrofe na vida, né? Uma pessoa amedrontada. O que o Jorge Lucas fez? Ele pegou todo o contexto de medo, todo o contexto do inconsciente coletivo, dos medos coletivos e fez uma criação com isso. Criou o quê? Darth Vader, né? O Darth Vader, ele é o vilão dos vilões. Então ele traz aí esse aspecto, ele traz muitos dos elementos arquetípicos do medo coletivo. E então veja que interessante como que uma pessoa integra, né? Como que a pessoa faz do medo algo que seja criativo, algo que seja libertador, porque ele trouxe isso para a luz e criou algo com isso. E a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Esse é um movimento de dar uma expressividade para essas questões que estão no nosso interior, porque quando nós reprimimos esses elementos, eles vão ganhando mais força e vão criando psicopatias, problemas aí psiquiátricos e doenças de um modo geral. Um outro simbolismo não tão óbvio da medusa tem a ver com a criação de monstros, né? E aí entra uma série de questões como, por exemplo, o medo que as pessoas têm das experiências genéticas, né, e disso tudo. Então, agora nesse mês de maio, pode ser que surja alguma notícia também a respeito de inovações nessa área, de criação de seres artificiais, clonagem, esse universo todo aí, que muitas vezes as pessoas acham assim preocupante por conta de, sei lá, o que está se criando nos laboratórios por aí, né? Então talvez venha alguma notícia dessa área aí envolvendo essa parte dessa biologia mais da genética, da manipulação de seres vivos. Uma outra coisa que vai acontecer agora nessa lua nova do mês de maio é que Urano e Marte ficarão em quadratura. Aí já é um aspecto bem danado, bem tenso. Eu falei já sobre o significado de Urano em vídeos anteriores. Urano é ruptura da ordem e Marte é violência, é agitação. Então, assim, é um período que provavelmente nós vamos ver algumas mexidas em alguns lugares aí, rebeliões, em situações bastante complicadas do ponto de vista do uso da violência para romper com estruturas que não se quer mais, para buscar a libertação, já que Urano tem muito a ver com a questão da liberdade. Então vamos observar aí os governantes que estão meio que na corda bamba com os seus governados aí, que pode ser que eles venham a ter alguns probleminhas aí bem mais sérios em se manter no poder. Até porque a estrela Caput-Algol, ela é também chamada de decapitadora, né? E ela tem a ver com aqueles que perdem a cabeça, ou seja, aqueles que estavam os poderosos ali, que podem de repente perder sua posição. E é muito provável que nesse período nós tenhamos aí alguém de muito prestígio que venha a perder a sua posição. Agora, nem tudo são coisas tensas na alunação do mês de maio. Nós temos aí um aspecto muito favorável, que é o trígono entre Netuno e Júpiter.
Esses dois planetas têm muito a ver com a questão da espiritualidade. O Júpiter, ele nos coloca sempre em contato com uma tomada de consciência nova. Sempre alarga os nossos horizontes mentais para novos conceitos, novas descobertas. E Netuno é o planeta que nos coloca em contato com os planos sutis. Então veja esses dois planetas que têm a ver com ampliação, com expansão, com contato com realidades maiores, eles vão estar fazendo um aspecto muito positivo que é o trígono. É um portal realmente que vai se abrir, não essa questão de portal místico, nada, é um portal mesmo de oportunidade de você entrar em contato com as coisas dentro de você que representam os canais que você pode ter de comunicação mesmo com os planos superiores. Todo mundo tem uma dose de sensibilidade, muitas vezes nós afogamos essa sensibilidade na correria do dia a dia, nessa coisa de vencer na vida, de se garantir materialmente, a gente deixa de dar atenção para essas conexões invisíveis que nós temos com a nossa espiritualidade. E agora, com esse aspecto positivo de Júpiter com Netuno, pode ser que você venha ter que dar uma parada um pouco na sua correria, dar uma respirada, olhar para o céu e sentir que algo mágico está acontecendo ao seu redor. É um momento realmente ímpar e você deve aproveitar isso porque vai te fazer muito bem. E pode, inclusive, anular os efeitos negativos da quadratura de Marte e Urano e lá da danadinha da estrela Kaput-Algol. Bom, é isso aí, pessoal, o recado que eu queria dar. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.